Santos TV apresenta Mensagens que edificam. Com o apóstolo Paulo Ribeiro. Capítulo 7. O pessoal está saindo da cama, o pessoal está chegando, mas nós já estamos aqui, prontos para o nosso Pai. A hora que você encontrar, você diga glória a Jesus. Se você ainda não achou, você fala misericórdia, Senhor, me ajuda. Vou falar não, profetiza, tem vergonha, vou lá no telão. Pode ir, não tem problema não. Vamos lá. Eclesiastes capítulo 7, versículo 1. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Porque qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é o riso do tolo. Também isso é vaidade. Verdadeiramente a opressão faz endodecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Quando nós lemos esse último versículo que diz assim, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. E a gente veio lendo melhor isso, melhor aquilo, melhor isso do que aquilo, melhor isso do que aquilo. E somente quando, refletindo a luz da palavra de Deus, para que nós venhamos a entender que as situações que nós passamos de ruim, elas colaboram para a nossa vida. Eu vou contar algo aqui de novo. Talvez você já tenha escutado isso, talvez você ainda não tenha escutado isso. Mas há um ano atrás, em fevereiro do ano passado, pela manhã, no meu momento de oração, o Senhor falou assim para mim: se hoje fosse o seu último dia, o que é que você faria? E eu, em todo o tempo, sempre agradeci ao Senhor, porque o Espírito Santo perguntou e o Espírito Santo me respondeu. O que Jesus fez, né? Não o que eu faria. Ele me respondeu assim: Jesus serviu. Jesus lavou os pés dos discípulos, Jesus se preocupou em finalizar a sua carreira, em acabar tudo aquilo. Mas e nós? Se hoje fosse esse o nosso último dia de vida, o que é que nós faríamos? Nós temos, eu já comentei isso, dentro dessa data, no ano passado. Agora o Senhor vem, Ele nos diz assim: melhor do que nós estarmos preocupados em fazermos, o Senhor está preocupado naquilo que nós estamos obedecendo. Mais do que nós estarmos fazendo coisas, o Senhor está preocupado no que é que nós estamos nos tornando. Porque ninguém é salvo por obras. Não adianta eu fazer, porque então o Senhor serviu e então eu vou fazer. O Senhor conhece as intenções do nosso coração, e as intenções do nosso coração nunca podem ser para aparecer. As intenções do nosso coração têm que ser realmente: Senhor, porque eu quero a essência do Senhor na minha vida, porque eu quero refletir realmente Jesus na minha vida. Não é o exterior que mostra que nós somos do Senhor, é aquilo que está dentro de nós. E o Senhor deseja, assim como o Senhor desejou de Saul. Ele disse o quê? Melhor é obedecer do que sacrificar. De nada adianta nós levantarmos cedo da nossa casa, nós estarmos na casa do Senhor num dia de frio. Senhor, eu estou indo, mas a mente, o desejo é ter continuado na cama. Se o seu desejo é ter continuado lá na cama quentinha, mas se eu não for, o marido vai falar, a mãe vai falar, a esposa vai falar. O Senhor conhece a intenção do seu coração. Para onde aquilo que nós estamos fazendo no nosso dia a dia está nos tornando? Está nos tornando cada dia mais a refletir a glória e o caráter de Jesus. Jesus veio na cruz, Jesus veio ao mundo, morreu numa cruz por nós, para que nós fôssemos salvos. Mas mais do que isso, o Senhor também veio e nos deu o seu exemplo.
Na nossa caminhada, na nossa jornada, nós temos nos analisado. Eu estou refletindo? Eu estou me tornando aquilo que o Senhor gostaria que eu fosse? Quantas palavras nós já ouvimos, eu e você já pedimos a Deus: Senhor, dá-me uma direção com relação a essa situação. Levanta a sua mão, fala assim: eu já pedi palavra e Deus já me respondeu. Já obedeceu? Porque se a gente pedir uma palavra e não obedecer, nós somos pior. Porque o Senhor já mostrou a vontade dEle, o Senhor já revelou aquilo que Ele deseja que a gente faça. Existem momentos sim que nós estamos confusos, a gente sabe: ai meu Deus, eu procuro a pessoa, eu não procuro a pessoa, eu vou nesse trabalho, eu não vou nesse trabalho. Mas se o Senhor dá uma direção e de repente não é aquilo que a gente esperava, nós precisamos estar dispostos a obedecer. A palavra do Senhor fala que todas as coisas cooperam para o bem. Eu digo que até as coisas trágicas, porque pela dor do coração a gente se torna melhor. Então nós, na nossa jornada, muitas vezes desejamos o mar de rosas, perfumado, calmo e suave, na verdade. Mas muitas vezes o mar de rosa não vai nos levar para o lugar que nós devemos estar, que é o centro da vontade de Deus. O que o Senhor tem contado conosco? O Senhor tem contado com a nossa obediência em todo o tempo, com as nossas manias, com os nossos costumes, com os nossos jeitos. Quantas coisas o Senhor já nos pediu e a gente ainda: ai, deixa para amanhã, amanhã eu faço. Ai, Senhor, hoje eu estou com preguiça hoje, não estou afim hoje não estou afim de falar com a pessoa hoje não quero saber disso hoje não. Ai, Senhor, levantar agora de madrugada, ai, Senhor, espera esquentar um pouquinho porque está frio. É tão gostoso quando a gente pede para o filho fala assim: vai lá, vai guardar isso. Ele fala assim: eu já vou. É tão gostoso, não é? É uma delícia quando a gente fala para os nossos filhos: viu, vai lá, pega lá, guarda lá, arruma seu quarto. E você fala assim: já vou. É uma delícia escutar isso. Quantos já vou o Senhor tem escutado da gente? Você pode perguntar para essa pessoa bonita que está do seu lado aí, toda elegante, encapotada, fala assim para ela: quantos já vou o Senhor tem escutado de você? Agora vamos perguntar para o Espírito Santo: Espírito Santo, quantos já vou eu estou te respondendo? Nós muitas vezes estamos sendo tardios em obedecer ao Senhor, mas o Senhor deseja que nós o respondamos de prontidão. Quero ler com vocês Jeremias, capítulo 7 também. Se você tiver dificuldade, pode seguir no telão para a gente não se atrasar aqui, tá? Jeremias 7, versículo 2, diz assim: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, ou todos da igreja, todos da Vênus de Avivamento. Vós que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Versículo 23. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Muitas vezes nós perecemos porque trilhamos os nossos caminhos. Em determinadas áreas da nossa vida, a gente ainda está com o nosso evangelho. Eu ainda estou com o evangelho da Márcia, a pastora Elaine está com o evangelho da Elaine, a Lília está com o evangelho da Lília, mas o evangelho que nós temos que seguir é a palavra de Deus, genuína e verdadeira. Nós sempre precisamos pegar a nossa vida e olhar ela pelo crivo da palavra de Deus. Senhor, o que está fora aí? E vamos nos melhorando, vamos prosseguindo, vamos caminhando, vamos obedecendo. Você pode falar assim para o seu irmão, escolhe outro aí. Fala assim: é de glória em glória, é de obediência em obediência, que o Senhor vai se tornando nosso Deus, e nós vamos nos tornando o seu povo. Quando isso acontece, tudo na nossa vida vai bem. Está disposto a obedecer ao Senhor? Você pode dizer assim: Senhor, me ensina a te obedecer em toda e qualquer situação, que nós estejamos com o nosso coração inclinado para o Senhor. Está disposto, querido, a se render e obedecer ao Pai, aquele que vive e reina para sempre? Amém? Amém?
Então vamos espantar o frio, vamos aplaudir ao Senhor. Nós aplaudimos a Ti, Pai. Obrigada, Senhor, por Tua direção, por sempre, Pai, iluminar os nossos caminhos. O Senhor vem. O Senhor vem e nós queremos estar preparados para nos encontrar contigo. Queremos viver, Senhor, todos os nossos dias como se eles fossem os últimos. Queremos cumprir a carreira, Senhor, que a nós está proposta. O Senhor vem, Maranata, Maranata. Ele vem. Seu poder e a terra vai estremecer. Eu vejo sua graça, os pecados perdoa e a terra vai então Hosana nas alturas.
Ele de todo o seu coração, de toda a sua força. Obrigado, Pai, pelo teu amor e pela tua fidelidade. Diga comigo, glória a Deus. Diga comigo, bendito é o que vem, em nome do Senhor. Olha para essa pessoa bonita, perfumada, cheirosa do seu lado. Diga para ela que o amor do Pai te alcance. Fala para ele que esse novo ciclo seja para você um ciclo de colheitas extraordinárias. Fala para ele assim, ó, o Senhor coloca diante de você um novo mês a partir de hoje. Diga para ele assim, ó, depende agora de você. Amém? Depois que você liberou essas palavras, dê um abraço nesse irmão, nessa irmã, como se ele fosse um bichinho de pelúcia, bem apertado nesse período de frio. Glória a Deus. Amém. Abra ela, por favor, comigo, por favor, em Atos capítulo 3. Nós tivemos um culto quinta-feira aqui extraordinário. E eu sugiro que, se você não esteve aqui, que você assista a ministração de quinta-feira. Já está disponível lá no canal dos filhos ou na página da comunidade. Ela está intitulada como quarta ministração de Superando e Vencendo Desafios. Assim como a ministração da pastora Elaine do dia 21 também já está disponível com o mesmo título, porém é a terceira ministração. Eu comecei a ministração quinta-feira passada mostrando uma frase para o pessoal que estava aqui, muito conhecida. O problema nosso não é tropeçar, mas o problema nosso é agarrar-se à pedra. E nós caminhamos muito sobre isso. E eu disse para os irmãos que eu não estou aqui na igreja para não fazer outra coisa a não ser ativar você para os propósitos do Pai. Eu não estou aqui para paparicar você, não estou aqui para tornar você uma ovelha. Eu estou aqui para gerar em você o soldado que você é na presença do Pai. Então, por isso que eu quero que você tome todas as ministrações que você recebe aqui, que são as ferramentas, os mecanismos que Deus está nos dando para vivermos todos os propósitos que Ele tem para nós. A palavra que Deus tem para nós hoje, nesse início de mês. O mês de maio para nós é o mês da santificação. E o que é santificação? O processo de ser santo. E eu já ensinei vocês aqui que a palavra santo, nós aprendemos ela pela teologia, que é separado. Mas quando nós olhamos ela dentro do hebraico, que ela se expande, a palavra santo a gente canta muitas vezes como kadosh. E a tradução de kadosh é alguém incomum. Então o que Deus deseja dos teus filhos? Que nós sejamos pessoas incomuns. Por que nós devemos ser incomuns? Parecidas com Ele. Assim também era nos dias de Davi. Mas antes de Davi ser o rei, o povo suplicou ao Senhor um rei, que esse rei foi Saul. Mas o Senhor queria ser o rei daquele povo, e o povo disse assim para o Senhor: não, Senhor, nós não queremos o Senhor como nosso rei, nós queremos ser como as outras nações também têm um rei. Eles suplicaram, o Senhor deu para eles um rei, segundo o anseio do coração deles, segundo o desejo deles. Então o que Deus deseja que eu e você sejamos, não pessoas governadas, ou que tenha cabresto, governado por pessoas, por situações, mas que eu e você sejamos governadas por Ele, pela instrução do Espírito, pela instrução do Senhor, e que nós olhemos para a palavra e caminhemos olhando por ela. Que a nossa obediência seja muito mais do que agradar a homens, obedecer a Deus. Porque enquanto Saul quis agradar os homens, ele desobedeceu a Deus. Conta para o teu irmão. O Saul, diga para ele, quis agradar os homens e desobedeceu a Deus. Então, viver com o Senhor é uma vida de renúncia, uma vida de entrega, uma vida de confissão, sabendo que o Senhor é a nossa dependência. Mas chega um tempo da nossa caminhada que não dá mais para nós ficarmos sentados na cadeira só querendo ser alimentados. É tempo e hora de nós também desejarmos alimentar as pessoas. Então, mais do que você frequentar os cultos, mais do que você carregar a Bíblia, mais do que você dizer para as pessoas, eu sou crente, mais do que tudo isso, eu tenho que olhar para dentro de mim, ou para mim, e ver o quanto eu estou sendo transformado. Não é o quanto eu busco, o quanto eu participo, o quanto eu frequento, mas o que eu tenho ouvido, o quanto eu tenho recebido, o quanto eu tenho frequentado, tem causado transformação em mim. Eu disse quinta-feira para os irmãos, que é impossível, quando uma pessoa diz assim, Deus falou comigo, é impossível que essa pessoa seja a mesma. É impossível que alguém diga, Deus falou comigo, e nada mudar na vida dela.
Quando alguém diz, Deus falou comigo, isso é sinal de que Deus começou a causar alguma coisa na vida dela. Até porque eu tenho ensinado isso aqui na igreja, estou fazendo uma introdução para você entender. Deus não quer que eu e você sejamos como esses pisos que estão no chão. Eles têm o mesmo formato. E quando a gente olha, é bonito, porque está tudo muito organizado. Deus não trabalha com uniformidade. O dia que tentaram uniformizar as coisas, Deus bagunçou tudo. Foi o dia que quiseram fazer a Torre de Babel. O dia que quiseram criar, não sei se você sabe, mas foi na Torre de Babel que se criou o tijolo. Foi ali que o homem abandonou a instrução do Senhor. Toda a construção era feita por pedras. Naquele momento eles criaram o tijolo, desenvolveram o tijolo para padronizar, fazer alguma coisa que eles queriam para tornar o nome deles grandes, para que eles pudessem ser superiores. Então ali Deus destrói aquele projeto deles, colocando aquela confusão nas línguas, e aquele projeto foi destruído. O dia que eu estive em Israel, eu pude estar visitando um lugar, uma fortaleza, bem aos pés do Monte Hermon, onde o salmista canta o Salmo 133. Ali é onde nasce o Rio Jordão. E naquele lugar tem uma cavidade lá, que é as terras de Dan, é umas terras que pertenciam à tribo de Dan. E lá foi descoberto uma passagem feita por tijolo, pela qual o Abraão passou para poder ir resgatar o Ló. Ali já tinham as construções feitas de tijolo, aonde eles abandonaram as pedras. Por que que a Bíblia nos chama de pedras vivas? Porque se nós olharmos uns para os outros, cada um tem um formato, cada um tem uma habilidade, cada um tem um talento específico. Mas existem momentos da nossa vida que Deus nos pega. Fala isso para o teu irmão. Tem tempo da nossa vida que Deus nos pega. Fala para ele, pega de jeito. Aí eu fico imaginando que Deus pega essa pedra, e ele pega um martelinho e fica tirando algumas lasquinhas, ou fazendo alguns ajustes nessa pedra. Às vezes ele não está tirando essas lascas, ou fazendo alguns ajustes, apenas para que ela se encaixe. Mas na verdade às vezes ele tira para que essa pedra se aperfeiçoe, para que essa pedra deixe de ser uma pedra e se torne então um lugar de referência. Na verdade ele tira essas arestas dessa pedra para que ela passe então a ser talvez uma coluna, para que ela possa então não mais agora ser sustentada, mas sustentar alguém. Tudo que Deus tem desejado de mim, de você nesse tempo, é que o meu anseio e o seu anseio seja muito mais do que bênção. Existem muitas pessoas que procuram a casa de Deus porque querem uma bênção, e a Bíblia diz que os sinais seguem os que creem. Nós precisamos buscar a Deus para que Ele possa manifestar em nós o desejo dEle para com a nossa vida. Há muita gente, nenhuma assim aqui, amém, amados? Mas existe muita gente que corre atrás do Senhor sem saber de fato o que Deus quer para a vida dele. Mas eu preciso que você entenda que quando você disser, Deus falou comigo, alguma mudança tem que acontecer aí. Diga para o teu irmão, Deus tem falado com você? Se Deus tem falado com você, alguma mudança tem que acontecer. E é sobre essa mudança, nesse culto de ceia, abrindo um novo ciclo, que eu quero compartilhar com você. Um texto conhecido de todos aqueles que têm o hábito de ler a Bíblia, mas que nós vamos extrair coisas preciosas para nós aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo de número 1. Quando você encontrar Atos 3, 1, aí onde você está, você fala glória a Deus. Quantos entendem o que eu estou falando? Eu só sei que Deus vai te pegar hoje aqui, mas vai te pegar por dentro. Amém? Hoje não é um tratamento coletivo, hoje é um tratamento pessoal. Hoje Ele vai tratar a mim e a você pessoalmente, acerca daquilo que nós estamos fazendo e vivendo. Diz assim o texto, e Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, às 3 da tarde. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo. Diga comigo, era coxo. Mais uma vez, era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu-lhe que lhe dessem uma esmola. Essa palavra esmola no hebraico é tzedaká, e tzedaká chama-se justiça. Então eu vou fazer um parafrase aqui, não é a palavra, mas só para você entender, olha para mim. Por favor, todas as vezes que alguém disser para você, me dá uma esmola, ou bater na sua porta, aí você pode dizer assim, mas é sem vergonha, vai beber, vai usar por drogas. Não importa o que ela vai fazer. Se ela estender a mão e disser para você, me dá uma esmola, ela está dizendo assim, me dá uma tzedaká. Tzedaká é justiça.
Então, todas as vezes que você entrega, você está exercendo a justiça de Deus. Meu Deus. Se você entrar no meu carro, você olhar naquele coxinho que o carro tem no meio, você vai ver um monte de moeda. Os trocos de moeda a gente larga ali, porque pediu, a gente separa e dá. É importante nós fazermos isso, porque é a justiça de Deus. Então, mais do que muitas vezes nós lançarmos uma palavra sobre aquela pessoa, vagabundo, vai trabalhar, isso acontece muito com as pessoas, não com a gente, amém? Fala para o teu irmão, não é com a gente isso não, fala para ele. Isso. Mas os outros falam, vai trabalhar vagabundo porque eu trabalho. Muitos falam isso. Você e eu precisamos entender a palavra. Sedaká é estender as mãos e entregar a justiça de Deus. Nós vivemos algo assim. Meu filho teve uma experiência assim comigo numa viagem nossa. Eu disse para ele, olha lá, aquele moço vai vir pedir algo para nós, eu vou entregar uma sedaká para ele, e fique vendo você que por esses dias nós vamos receber algo tremendo e poderoso. Nós pisamos aqui em Jaú ano passado, depois das nossas férias, nós ganhamos um carro, irmão. Mas é liberação, a gente tem que aprender a liberar. São as oportunidades que Deus nos dá. Fala para o teu irmão, não perca as oportunidades que Deus te dá. Bom, está explicado isso, volta comigo para o texto, versículo 4. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa, esperando receber uma sedaká. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Diga comigo, e todo o povo viu andar e louvar a Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, diga glória a Deus. Você pode dar um aplauso à palavra do Senhor? Glória a Deus. Obrigado, Pai. Aleluia. Esse texto eu quero ministrar ao seu espírito, assim como o Senhor ministrou ao meu, acerca do que Ele deseja de mim e de você nesse ciclo que nós vamos entrar. Ou melhor, já entramos, porque hoje é um ciclo novo. Mais do que nós estendemos as mãos e entregar uma tzedaká, que eu e você tenhamos o que o Pedro e João teve. Eram dois homens imperfeitos quando o Senhor se encontrou com eles. João era um homem duro de palavras, mas quando ele disse que o Senhor se encontrou com ele, ele permitiu que o Senhor fizesse algo na vida dele, que ele é conhecido por nós como o discípulo do amor. A gente aprendeu que o Pedro é um homem grosso, um homem duro, mas o João também era. Tanto é que o João tinha o nome de filho do trovão. O que é filho do trovão, irmão? Raio. Toda vez que dá um trovão forte, ele logo vê um raio. O João era assim. João era um homem de palavra pesada. O João, quando vê que os discípulos não queriam entender, o João queria rogar que descesse fogo dos céus. Então, era um homem pesado de palavras, mas quando ele se encontra com o Senhor, ele entende quem o Senhor era, algo muda na vida dele. Ele passa então a se tornar um homem santo, um homem doce. E ele escolhe sempre o melhor lugar quando estava à mesa com o Senhor. Ele queria estar do lado do Senhor, queria reclinar o peito diante do Senhor. E prova disso, que ele foi o homem que provou de coisa que nenhum outro provou. Ele se sentiu um dia isolado, desamparado e esquecido, abandonado por todos. Aprisionado, foi levado como prisioneiro numa ilha. E por ele estar ali esquecido, abandonado, foi justamente ali que o Senhor se revela a ele, arrebata o João ali e mostra para o João aquilo que ele tinha fome. Quando ele encostava no Senhor, ele reclinava no Senhor, era o desejo de ter comunhão, de ter intimidade com o Senhor. Então o Senhor arrebata e mostra para ele o céu, e tudo aquilo que nós lemos no livro do Apocalipse, é porque Deus revelou a um homem que tinha desejo de andar e de estar com Ele. É assim que Deus faz com todo homem e com toda mulher que deseja andar com Ele. Revela coisas que ninguém jamais pôde imaginar. Nós estamos vivendo um tempo, eu falava isso com algumas pessoas esses dias, que os nossos pais na fé, aqueles que desbravaram o Brasil para a pregação do Evangelho, eles não ouviram coisas do Senhor que nós estamos ouvindo. Eles não desfrutaram de coisas do Espírito Santo que eu e você estamos desfrutando. Eles não entenderam coisas da palavra que nós estamos entendendo. Então esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo extraordinário de Deus, de tanta coisa, e quanto mais eu e você desejarmos andar com Ele, mais coisas Ele vai revelar a nós, porque Ele deseja revelar os seus segredos aos seus profetas. Conta para o teu irmão, quanto mais você desejar andar com o Pai, mais Ele vai se revelar a você, mais Ele vai se mostrar a você.
Prova disso que dos 12 discípulos, no dia crucial da morte de Cristo, um se mata. Um foge e vai se matar. É a solução que ele encontrou para a vida dele, que é o Judas. E nós conhecemos o Judas não como o tesoureiro, não o homem que carregava a sacolinha, mas o homem que escolheu se entregar àquela situação. Não teve coragem de pedir perdão, não teve coragem de se humilhar, então ele deu jeito do jeito dele. Porém, os outros 11, dos 11, um só fica grudado em Jesus. Na história da Bíblia, o único homem que fica aos pés da cruz quando Jesus está crucificado é quem? João. Os outros correm, até o mesmo Pedro, mas o João tinha algo especial. E um belo de um dia, João e o Pedro sobem para o templo, eles vão orar, e uma mulher levava o seu filho que era coxo todos os dias para a porta do templo a receber esmola, porque já tinha dado como decretada a sentença na vida daquele moço. E quando eles sobem, eles ouvem a voz daquele moço pedindo alguma coisa para eles, e o que eles fazem? Não enfiam a mão no bolso, não enfiam a mão na sua sacola para entregar alguma coisa, mas eles dizem uma palavra poderosa, que é a palavra que o Senhor tem pedido para a sua igreja nesse tempo: olhem para mim. E é sobre essa frase que eu quero falar com você hoje. Eles tiveram ousadia de não estender as mãos, ou de colocar a mão na cabeça deles e expulsar um demônio, ou fazer qualquer oração, mas de olhar para aquele moço e dizer: pode olhar para nós. Eu quero que você entenda uma coisa que o Espírito Santo quer falar conosco. Nós somos peritos em convidar as pessoas para estar na igreja, mas não temos facilidade para ensinar as pessoas a serem igreja. O grande problema nosso é achar que aqui dentro nós somos uma igreja. Na verdade, nós temos que agir aqui dentro, mas estabelecer lá fora. Então, na verdade, aqui dentro desta igreja, todos são santos. E olha para o teu irmão e fala para ele: que santo tremendo que é você. Não, dá uma olhada nesse santo de pé, dos pés à cabeça, dá uma olhada que santão que está aí do seu lado, é tudo santo. Toda vez que eu falei glória a Deus aqui, você falou glória a Deus. Toda vez que eu falei aleluia, você falou aleluia. Toda vez que eu falei bate palma, você bateu palma. Mas como é que essa igreja se comporta lá fora? E será que essa igreja tem coragem lá fora de olhar para as pessoas e dizerem: mais do que você precisar ir numa igreja, olha para mim? O que o Senhor deseja de mim e de você nesse novo ciclo é que os meus testemunhos, a minha vida tem que falar mais do que a minha Bíblia. Não adianta nada eu carregar uma Bíblia debaixo do braço, mas a minha vida não falar a Bíblia. Então é necessário que eu tenha ousadia e coragem de dizer como João disse: olha para mim, pode olhar para mim, porque se você olhar para mim, você vai encontrar Cristo, você vai encontrar a cura, você vai encontrar a sua libertação. E eu queria que você entendesse que tudo que Deus tem desejado de mim e de você nesse tempo é que nós possamos exalar de fato a imagem e semelhança do Senhor, aonde nós estamos colocando nossos pés, aonde nós estamos plantados, na nossa casa, na nossa família. Existem muitos de nós que pregamos a palavra de Deus, que estamos na igreja, caminhamos com o Senhor há algum tempo, alguns anos, mas a nossa família não vê Cristo em nós, porque as nossas atitudes não mudaram. Os nossos lábios não foram alterados, o nosso discurso é o mesmo, as nossas reclamações são as mesmas, as murmurações são as mesmas, e quando não, nos tornamos pessoas piores, porque aí criticamos mais ainda os outros, porque nos achamos numa posição de autoridade, e não temos na verdade manifestado Cristo nas pessoas. Então você tem visto que já tem alguns cultos que Deus tem nos chamado para irmos para fora. Deus começou a estabelecer esse ministério Reino nas ruas, justamente para a gente sair do conforto da igreja, porque eita lugar gostoso para estar é esse aqui. Olha que gostoso, climatizado, sonzinho agradável, cadeirinha estofada, água mineral, banheirinho com sabonete, irmão, toalhinha de papel descartável. Só está faltando aqui uma maquininha não, um carrinho igual aquele do avião para passar servindo amendoim e guaraná. Porque eita lugar gostoso para estar é esse aqui. Mas não adianta nada nós estarmos confortavelmente aqui, e quando a gente sai daqui para a nossa casa, para o nosso trabalho, para a nossa escola, para a nossa faculdade, aonde nós estamos, as pessoas não conseguem ver Jesus em nós. Mais do que dar uma ajuda para a pessoa, mais do que fazer uma oração por ela, eles tiveram coragem de dizer: olhem para mim. Eu queria convidar você a pedir para o Pai nessa manhã, dizendo: Senhor, se há áreas da minha vida, se há situações da minha vida que ainda tem me impedido de exalar a imagem e semelhança do Senhor, porque qual o desejo dele? Que nós sejamos imagem e semelhança. Conta para o teu irmão: Deus deseja que você seja imagem e semelhança. Que jeito, irmão? Mal criado? Não. Grosso? Não. Estúpido? Não. Que xinga todo mundo? Não. Que mete a mão na buzina quando o trânsito não vai? Não. Assim como Jesus
era. E que jeito que Jesus era? Jesus era compassivo. E eu sempre conto aqui na igreja que um belo de um dia Jesus é acometido por uma situação, tentaram esnucar Jesus. Jesus está sentado num determinado local e os fariseus da época trazem uma mulher que foi pega no adultério. E trouxeram para ele e disseram assim: pegamos ela, adulterando, Senhor. Então a palavra, a lei mosaica é que deve ser apedrejada. Jesus não se move. Jesus continua do jeito que está. Um belo de um dia eu falava isso aqui na igreja e choca a gente quando a gente olha a história de outra forma. Impressionante que nós precisamos olhar da seguinte forma: todos esses homens se apoderaram de pedras, pegaram pedras. Quando não? Quando saíram da aldeia dizendo que iam levar ela para Jesus para ver o que ele falava, disseram: nós vamos apedrejar ela, é com essa pedra. Mas quando Jesus responde para eles, e Jesus fala assim: aquele que não tem o pecado, atire então a primeira pedra. E quando eu olho para esse texto, me faz entender que nessa hora Jesus pode ter escutado um barulho de alguém soltando a pedra no chão, porque logo se imaginou que havia pecado. Agora imagina alguns voltando para a aldeia com a pedra na mão, ou quando não, com a cabecinha para baixo, com o semblante caído, e as pessoas da sua casa, ou os amigos, ou as pessoas que eles gritaram que ia apedrejar, disseram: e aí, apedrejaram ela? Eles olharam e disseram assim: não, é que a gente se encontrou com o mestre. E o mestre disse assim, que aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Não foi possível atirar, porque na verdade nós estamos cheios de pecado. Por isso que Jesus então olha para aquela mulher e fala: tudo bem, você errou, você falhou, porém agora vai e não peques mais. O grande problema nosso é fazer de Cristo, na verdade, só o lugar que a gente confessa os nossos pecados. Pequei, deixa eu confessar, mas a gente precisa colocar ponto final no nosso pecado. A gente precisa tratar a área de carência, a gente precisa tratar a área de fragilidade para não pecar mais. Para que na verdade nós exalemos Cristo para as pessoas. O João e o Pedro, quando eles sobem para a oração, já não são mais aqueles pescadores. O Pedro já não é mais aquele homem que ficou apavorado quando Jesus foi para a cruz e sem roupa convida mais um monte dos discípulos e vão pescar de novo num lugar que ele não queria mais. O Pedro também teve um momento de declínio. O Pedro esqueceu um pouco da palavra. Quando o Senhor se encontra com ele pela primeira vez, fala para ele o quê? Você não vai ser mais pescador de peixe, você vai ser agora para mim pescador de almas. Mas quando Jesus morre, Diego, ele se apavora. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer aquilo que ele achava, André, que ele era perito. Ele vai querer pescar de novo. E quando vai pescar, se desagrada, o que Deus faz? Se apresenta a ele no lugar da fragilidade. Talvez para alguns de nós aqui nessa manhã, o que o Senhor está nos dizendo é: chegou a hora de você mostrar para as pessoas quem eu sou na sua vida. E nós vamos ter coragem de dizer: Cristo é o meu Senhor. Eu contava para você o nosso testemunho acerca desse nosso carro, e eu não tive vergonha nenhuma de dizer para a moça: não, eu não posso fazer nada, eu não posso assinar nada, sem antes falar com meu pai. Ela disse: nossa, mas o seu pai que vai pagar? Eu disse: não, esse pai que eu estou falando é o Todo-Poderoso, é o Senhor da minha vida. E nós precisamos olhar para as pessoas e dizer para elas: podem olhar para mim, porque eu vivo para Cristo. Paulo teve coragem de dizer isso: podem ser os meus imitadores, porque eu imito a Cristo. Pergunta para o teu irmão: você imita quem, irmão? É necessário nós observarmos as nossas atitudes, e nós não somos bons para olhar para nós mesmos. Interessante, queridos, que quando nós olhamos lá no início do versículo, esse moço era coxo. Assim muitos estão também espiritualmente. Tem muita gente coxa espiritualmente, como um dia eu fui, como um dia você foi. Mas a gente tem passado do lado de muita gente coxa e tem permitido que elas continuem coxas, paralíticas. A gente tem visto o estado de muita gente, você tem visto o estado de muitas pessoas. E o que nós estamos fazendo por essas pessoas? Essas pessoas precisam de uma reverência. Jesus, quando chegou nos seus discípulos, disse assim para eles: pode me seguir, pode me seguir, pode me seguir. Todos largaram tudo que estavam fazendo e começaram a seguir. Isso é tremendo. Ninguém questionou, ninguém perguntou quanto é que eu vou ganhar, porque sabiam que Ele era a fonte da vida. As pessoas precisam olhar para mim, para você, e saber que através de mim, de você, verão e desfrutarão da fonte da vida. Conta para você: eu sou reflexo da fonte da vida. Não se esqueça jamais que Ele disse para aquela mulher que se você beber da água que eu lhe dou, tem uma fonte aí. Mas mais adiante Ele disse que se tornaria um rio de águas vivas.
Então quando a gente se encontra com Ele, a gente bebe da água dEle, da palavra dEle, gera em nós uma fonte que vai começar a suprir. Mas quando a gente crê, caminha com Ele, então do nosso interior, do nosso ventre, flui um rio de água viva para poder banhar as pessoas. Alguns cultos atrás eu disse que é hora de nós sairmos e ficar assentados às margens dos ribeiros com as nossas raízes ali, só recebendo água. Agora é hora de nós irmos e levar o alimento, o suprimento para as pessoas que tanto precisam. Existem muitos coxos que precisam de mim, precisam de você. Existem muitos que estão expostos ali todos os dias, pessoas que procuram você às vezes para falar dos seus problemas, das suas lutas, das suas dificuldades. E o que elas ouvem de mim e de você? E eu tenho dito aqui algumas vezes, e não sei porque que cabe aqui de novo, mas Deus não vai fazer nada através de você, de mim, sem antes ter feito em nós. Mas Deus só pode fazer aquilo que precisa fazer se você disser para Ele: eu quero que o Senhor faça. Porque existem coisas que não são mais espirituais, aí é caráter, irmão. E caráter não é frequentando igreja, caráter não é carregando Bíblia, caráter não é sendo batizado com o Espírito Santo, caráter é pedindo para Ele: muda a minha história. Caráter, você fala para Ele: pode tocar, Senhor, eu não quero mais viver assim, eu não quero mais ser assim. É diferente, tem que saber separar o que é caráter e o que é espiritual. É muito diferente uma coisa da outra. E alguns de nós muitas vezes precisam permitir que Ele toque no nosso caráter, porque foi aquilo que a gente herdou na nossa infância, quando a gente convivia com pessoas erradas, ouviu, desfrutou de tantas coisas que não nos trouxeram nenhum benefício, e mexeram, trouxeram coisas maliciosas no nosso caráter. E é hora de a gente falar para o Senhor: Senhor, pode tocar aqui. Ontem aqui no culto de casais, ao término, eu conversava com um irmão. Ele foi procurado por uma pessoa da empresa que ele trabalha, para que ele pudesse ser testemunha nesses negócios de trabalhista. Sabe o que ele disse para o patrão dele? Ele falou: eu não vou. O patrão regalou os olhos e falou assim: como é que você não vai? Ele falou assim: eu não vou, porque se vocês querem viver errado, eu não vivo. Se vocês querem viver debaixo de mentira, eu não vivo. E se vocês estiverem disponíveis e quiserem me mandar embora, pode me mandar, porque eu estou aqui para viver segundo a palavra de Deus. Irmão, que ousadia é essa? O problema nosso é que quando nós desejamos exalar Cristo para as pessoas, nós não concordamos mais com as trevas, nós não concordamos mais com a imposição do homem, e é tudo isso que Deus está desejando de mim e de você. Conta para o teu irmão tudo que Ele deseja: que você exale o Senhor. As maiores coisas que Deus vai fazer nos homens e com os homens, não é quando a gente está aqui. As maiores coisas que Deus fez em mim foi quando eu estava sozinho. As maiores experiências que Deus vai dar para você não é no meio da igreja. O fogo santo não é aqui na igreja, irmão. É quando você estiver lá no seu lugar de intimidade, de dependência, de súplica, de choro, porque muitas vezes é no lamento. Porque eu estava dizendo para você que às vezes Ele começa a moldar a pedra para tornar a pedra uma coluna, para tornar a pedra um sustentáculo para alguém. Então ali às vezes quando Ele está colocando a gente naquela moenda, parece que tudo que está à nossa volta está desmoronando. É ali, naquele lugar, que Ele faz coisas extraordinárias e geniais com os homens. Eu tenho contado aqui para os irmãos que participam comigo dos estudos às terças-feiras. Estava dizendo para eles que eu não podia ter ido para Israel com a profetisa Márcia. E a profetisa Márcia não podia ter ido para Israel comigo, porque cada um de nós tínhamos que ter uma experiência pessoal ali. Existem orações que eu faço com a Márcia, de mãos dadas, que nós oramos juntos. Mas existem coisas que tem que ser sozinho, no meu lugar de intimidade, da minha forma, porque são coisas que Ele precisa ministrar ao meu espírito. Eu falo isso quando a gente ministra casamentos aqui, que existem momentos na sua vida conjugal que não é um abraço do Márcio, não é uma palavra do Márcio que vai satisfazer você. A única coisa que vai satisfazer você é você se dobrar ao Senhor e falar: Pai, eu preciso do Senhor. Existem momentos que é só o Senhor que pode nos suprir, não vai ser aqui dentro da igreja. Existem cultos que você sai de casa dizendo assim: Senhor, estou indo buscar uma palavra, e Ele não fala com você no culto, porque não é no culto que Ele quer falar com você, é lá no seu lugar de intimidade. Então nós precisamos desejar: Senhor, eu quero ser uma referência para as pessoas. Tudo que eu tenho tentado fazer aqui nessa casa é mostrar para você o que Deus deseja de você. Já não dá mais para você ser uma ovelha, é hora de você ser um soldado para o Senhor, em nome de Jesus. O soldado sofre dor. O soldado muitas vezes vai ficar limitado na comida, mas ele sabe que o general está observando e não vai colocar eles em emboscada, vai dar para eles a direção certa para alcançar o seu propósito, em nome de Jesus. Quantos entendem o que eu estou falando?
Diga para o teu irmão, a partir de hoje pode olhar para mim, irmão. Não, fala com mais violência nessa voz, pode olhar para mim, irmão. Se você pegar o mesmo livro de Atos dos Apóstolos, mas no capítulo 1, tem um texto conhecidíssimo lá que você precisa entender. Porque enquanto eu estou falando aqui, algumas pessoas estão dizendo assim, mas como é que eu vou fazer isso se eu não sei? Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Quando o Senhor disse para eles, vocês vão ser cheios do Espírito Santo. E quando vocês forem cheios do Espírito Santo, eu só estou falando com gente aqui cheia do Espírito Santo. Então quando foi cheio do Espírito Santo, foi cheio de virtude. Virtude é aquelas habilidades que o Senhor nos dá para exercermos o que Ele deseja. Então Ele disse, vocês vão ser cheios de virtude, e vocês vão ser minhas testemunhas, aqui em Jerusalém, na Samaria, no povo que me odeia, no campo dos teus inimigos, e até os confins da terra. Ou seja, o Senhor não nos deu o Espírito Santo, o Senhor não nos deu o direito de dizermos que estamos clamando e vivendo por salvação, para sermos apenas um homem ou uma mulher que diz, eu sou crente, cristão ou evangélico. Ele quer que nós sejamos a sua testemunha. Alguém que esteja pronto para ser humilhado, esquecido, abandonado, outras vezes caluniado, assim como ele foi, e não vive mais por isso, porque está emocionalmente curado. Jesus demonstra isso para nós. Jesus foi humilhado até o ponto mais crucial de toda a história. E eu fico imaginando que o que seria de mim, por exemplo, do Paulo, se eu fosse humilhado a ponto como ele foi. Alguém que fala de você, de mim, que duvida de nós, já é ponto para a gente perder a paciência. Quando não, quer tirar satisfação na cara. Eu vou na cara, eu vou na lata, eu sou assim mesmo, porque eu sou assim. A gente é assim. Imagina Jesus, que faz milagres e milagres e milagres, que livro nenhum foi capaz de catalogar. E aí então dizem que ele não era mais o Filho de Deus. E aí começam a cuspir nele, a bater nele, a tacar cana na cabeça dele, porque diziam que ele não era, e olhavam para ele e diziam, se você é alguma coisa, faz alguma coisa, se você é filho de Deus, faz alguma coisa. E ele se manteve quieto na posição, ele não desceu no nível daquelas pessoas. Isso é ser testemunha, isso é agir, como Pedro, e o João disse, olha para mim, porque agora não é mais o Pedro e o João que vive, mas é Ele que vive em mim. Quantos já disseram isso já alguma vez? Não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Quantos já disseram isso? Então diga, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Conta para o teu irmão com carinha de anjo, fala para ele, já não sou mais eu quem vivo. Fala para ele, mas é Cristo que vive em nós. Olha para mim, quem vive aí? Quem vive aí? Quem vive? Mas de vez em quando o Cristo está morto. Porque de vez em quando algumas coisas, para mim e para você, se tornam mais importantes do que Cristo vivo aí. Eu vou falar uma coisa para você. O dia que estar aqui for um peso para você, você já deixou de amar Cristo há muito tempo. O dia que estar ouvindo a palavra de Deus for para você uma obrigação, você já deixou de amar Cristo faz tempo. Porque isso aqui não é obrigação, isso aqui é nosso alimento, irmão. Eu conversava com algumas pessoas esses dias e falava para elas sobre o governo que Deus me deu, de nós termos um culto pela manhã. E a gente fala assim, irmão, o domingo é para Deus. Aonde que o domingo é para Deus? Que os nossos cultos são no fim do domingo. Depois que a gente acordou tarde, fez churrasco, fez nhoque, fez maiozenada, nhocada, buchada, pitiçada. Aí a gente toma uma pancada com o time que perde o jogo. Aí vai para a igreja, dá um glória a Deus. Que jeito que você vai dar o melhor para Deus num domingo de noite? Hoje, eu sei que sua cama, aquele edredom tailandês que você tem, aquela seda javanesa, existe isso? Existe javanesa? Não, né? Aquela seda búlgara que você tem na sua cama, aquele travesseiro de pena de ganso da Tchecoslováquia, disse para você, fica aqui, vai, parte para dentro, dia de folga, fica aqui nada, vai lá para a igreja nada, fica aqui abraçadinho, quentinho. Eu sei que o seu corpo disse,
Eu sei que sua cama disse isso, mas o seu amor e a sua paixão disse não, Senhor. Só que o que você tem feito com tudo que Deus tem te dado? O que você tem feito com tudo que Deus tem falado? Quantas pessoas nesse ano de 2016 você tocou para o Senhor? Quantas pessoas esse ano você mudou a rota dela? Você encontrou um coxo na rua. Vou dar o exemplo da Tassiana. Faz de conta que a Tassiana é um coxo, uma pessoa sem direção espiritual, uma pessoa prostrada com a vida. Quantas pessoas esse ano você já tocou e disse assim, não, olha para mim, um dia também estive nesse estado, não estou mais, pode me seguir. O moço se levanta, ele estende a mão, o moço se levanta e o moço começa a saltar, glorificar a Deus e entra no templo com ele. Quantas pessoas eu e você esse ano já tiramos desse estado? Porque Deus tem falado muito conosco, Deus tem dado muito conosco, Deus tem suprido a mim e a você de uma forma extraordinária, mas quantas pessoas você gastou tempo, quantas pessoas essa semana você ligou para falar do amor de Cristo? Apóstolo, você chamou a gente aqui hoje para você dar um relaxo na gente, você ficar bravo com a gente? Não, eu estou te perguntando, quantas pessoas você impregnou Jesus esse ano? Quantas? Mas quantas vezes esse ano você já parou para murmurar da sua vida? Quantas vezes esse ano você já parou para falar, eu não tenho, eu não consigo, eu não posso, mas ninguém me ajuda? Quantas vezes a gente já não falou isso esse ano? E esqueceu que nós temos que viver dizendo para as pessoas, pode olhar para mim, porque um dia Ele fez. Quantos estão dispostos a dizer para as pessoas, pode olhar para mim? Ninguém? Porque eu e você estamos cheios do Espírito Santo. Diga isso para o teu irmão, você está cheio do Espírito Santo. O problema nosso é a gente olhar para as circunstâncias, ou olhar para as coisas que nós não temos. Se você abrir a sua Bíblia, abra comigo mais uma vez a sua Bíblia para a gente encerrar, diga comigo, aleluia. Efésios capítulo 4. Efésios 4, verso 7. Olha que texto poderoso. Quer ver? Mas a cada um de nós foi dada a graça. Fala comigo, a cada um de nós foi dada a graça. Olha lá, conforme a medida do dom de Cristo. A cada um de nós foi dada a graça do Senhor. E o que é graça? A tradução da teologia nos ensina que é favor não merecido. Mas a palavra graça expandida é o poder que Deus me dá para eu fazer aquilo que jamais seria capaz de fazer. Então veja esse texto dessa forma agora. Mas a cada um de nós foi dado o poder de fazer aquilo que jamais seria capaz de fazer, conforme a medida do dom de Cristo. Tem uma medida do dom de Cristo em você. Cada um de nós temos uma habilidade. Cada um de nós temos um dom de Cristo estabelecido. Mas a graça foi dada a todos. Então não deixe mais os seus lábios dizer, eu não vou falar do Evangelho de Jesus para as pessoas, porque eu não sei falar. A graça, o poder para você fazer o que jamais seria capaz de fazer, está aí. O problema é a vontade de querer fazer. Olha para mim agora para a gente concluir. O Pedro e o João indo para o templo, o moço suplica para eles uma tzedakah. Se eles fossem religiosos, eles enfiavam a mão no bolso e dava para eles uma tzedakah, uma esmola. Mas o que estava impregnado neles? Eu sei quem eu sou, eu sei para que nasci, então eu preciso mostrar para esse moço que mais do que uma igreja, eu sou a igreja. Então ele disse para o moço, olha para mim. Existem pessoas hoje desesperadas, que precisam ouvir de mim e de você. Pode olhar para mim, porque através de Cristo eu vou dar destino para a sua vida. Fala para o teu irmão, você nasceu para dar destino. Vamos orar pedindo ao Senhor habilidades assim? Fiquemos em pé todos, por favor, em nome de Jesus. Apóstolo, eu quero ser essas pessoas aí, você falou, que possa dizer assim, ó, pode olhar para mim porque eu exalo Cristo, pode olhar porque Cristo está em mim, pode olhar porque o Senhor está em mim. Então eu queria convidar você para a gente orar dessa forma. Senhor, se tem coisas
Se tem áreas da minha vida, situações que precisam ser sanadas, arrebentadas, destruídas, canceladas hoje, eu quero cancelar, quero tirar. Tem coisas que precisam ser confessadas, eu quero confessar. Se tem áreas que precisam ser tratadas, pode tratar, Senhor, mas eu quero que as pessoas olhem para mim e possam ver Cristo em mim. Quantos desejam isso? Então, num ato de fé, faça assim com as suas mãos, abra elas, assim, feche os seus olhos, esqueça a pessoa ou as pessoas que estão à sua volta, entronize Cristo, fala para Ele: Senhor, eu quero ser imagem e semelhança. Fala para Ele: Senhor, mais do que frequentar uma igreja, eu quero ser a igreja. Fala para Ele: mais do que ser chamado de cristão, eu quero, Pai, viver como um cristão. Porque cristão, a palavra é pequenos cristos, e os pequenos cristos fazem o que Cristo fazia. Obrigado, Abba, por Tua palavra nesse início de um novo mês. É mês, ó Pai, da santificação, é tempo de nós aplainarmos o nosso coração, o nosso espírito no Senhor. Por isso, Pai, com ousadia, nós estamos abrindo as nossas mãos e declarando: Pai, nós não queremos outra coisa a não ser discípulos verdadeiros Seu, que tenham a imagem e semelhança do Senhor estampada verdadeiramente em nós. Assim como houve ousadia em Pedro e João, quando subiam, Senhor, ao templo para dizer: olha para mim, olha para nós. É assim também, Pai, que nós queremos viver. Que essa manhã de domingo, Pai, seja um divisor de águas para as nossas vidas. Que caia, Senhor, todo sentimento de religiosidade. Que caia, Senhor, toda cultura religiosa que foi impregnada em nós. E que nasça, que se estabeleça em nós a imagem feita do Senhor, como estatura completa, varão perfeito, com maturidade, com ousadia. Não é mais tempo, Pai, de suplicarmos ou de murmurarmos, de olharmos para aquilo que não temos. É hora de marcarmos as pessoas com Cristo, como um dia fomos marcadas. É hora, Senhor, de darmos destino para as pessoas, como um dia também alguém gastou tempo dando destino a nós. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, toma os teus filhos, as tuas filhas. Se tem áreas da nossa vida, da minha vida, das nossas vidas, que precisam ser mudadas, alteradas, Pai, precisam ser modificadas pelo Senhor, que assim o Senhor os faça, que assim, Pai, o Senhor possa tomar o nosso espírito e moldá-lo segundo o teu Espírito. E também, Senhor, toma o nosso coração e tira toda a nossa carnalidade, a nossa naturalidade, para não vivermos segundo, Pai, os anseios do coração, mas o governo do teu Espírito. Eu oro, Pai, pela tua igreja e sobre a tua igreja, e te peço, Pai, faça de cada homem, de cada mulher, uma flecha polida que alcance o alvo, e que quando eles estiverem andando nas ruas, nos estabelecimentos, nas suas casas, no seu local de trabalho, as pessoas possam olhar para eles, e o Espírito do Senhor diga a eles: é hora de você dizer para essas pessoas: pode olhar para mim, porque eu olho para Cristo. Pode olhar para mim, porque eu imito ao Senhor, eu vivo para o Senhor. Pai, que seja uma verdade, em nome de Jesus. Arranca de nós os vícios, arranca de nós, ó Pai, as dependências, arranca de nós, ó Pai, a fragilidade, arranca de nós as murmurações, os sentimentos que nos levam para a terra, e nos faça, Pai, caminhar olhando para o Senhor nos altos céus, em nome de Jesus. É assim que nós oramos, é assim que nós profetizamos, é assim que nós assumimos, Pai, essa manhã, em nome de Jesus. Levante suas mãos e diga comigo: Pai, pode me marcar com o teu Espírito, para que eu possa viver todos os teus sonhos, e que as pessoas que estão à minha volta, e aonde eu colocar os meus pés, possam ver Cristo em mim, e que esta manhã seja uma manhã de mudanças extraordinárias, em nome de Jesus. Faça assim com a sua mão, olha para a sua mão, diga: Senhor, coloque fogo do céu aqui. Não, fala com fé, coloca fogo do céu. Você quer fogo do céu nessa mão? Ó, agora coloca aqui, ó. Esse aqui, lugar aqui, é o lugar do ventre. E você percebe que sua mão está em cima do seu umbigo. Esse fogo dos céus das nossas mãos é para queimar tudo aquilo que eu e você temos falado assim: eu não tenho, eu não posso, eu não consigo. Isso aí é em si mesmado, é estar olhando para si mesmo. Então esse sentimento de que não tem, de que não pode, de não consegue, vai acabar agora, e a sua mão vai estabelecer no seu ventre espiritual o desejo de gerar filhos. Sabe o que é isso, irmão? É chorar pelas pessoas. É quando você passa na rua e você vê um cara caído no chão, que ele bebeu cachaça a noite inteira. Você não fala: isso, vagabundo, está aí, isso aí é a sua colheita.
É quando você vê um SAMU passando na rua com a sirene ligada, andando desesperadamente para chegar no hospital, você tem coragem de dizer: é o que nós fazemos isso no nosso carro. Os nossos filhos são ensinados assim. A gente vê um SAMU na rua, a gente já fala na hora: Senhor, dê uma oportunidade para essa pessoa que está sendo socorrida agora. Porque mais do que julgar, é sofrer pelas almas. Nesse momento, gente, tem gente olhando para a caixa de remédio querendo se matar. Nesse momento tem gente com faca, com arma na mão, querendo se matar, e alguns já morreram nessa fração de segundos. Existem pessoas que por causa de bebida e de droga se meterem em acidentes. Nós estamos aqui dentro confortavelmente e às vezes saímos daqui tão cheios da palavra que não fazemos nada. Entra semana e sai semana, a gente não faz nada. A gente não fala do amor de Jesus para ninguém, porque a gente olha muito para nós. Sabe, a gente aprendeu que crente bom é crente rico, crente milionário, que tem que ter, e esquecemos de ser. A gente aprendeu muito a ter e esquecemos de ser. Não é o nosso caso, amém, amados? Mas é hora da gente chorar pelas pessoas. Não dá mais para vivermos assim. Essa oportunidade que nós estamos tendo sexta-feira que vem, de sair nas ruas, dizer reino nas ruas, é dizer para as pessoas: pode olhar para mim, porque um dia, irmãos, cada um de vocês aqui tem uma história. Cada um aqui Deus resgatou de um lugar. Um Deus resgatou do vício, outro Deus resgatou das drogas, outro da pornografia, outro da vida errada. Outros nasceram em berço cristão, glória a Deus por isso. Mas alguns Deus tirou do lixo, irmão, para que agora nós fôssemos luz para as pessoas. O que Deus deseja de mim e de você, mais do que nos dar as coisas, é que nós sejamos imagem e semelhança dele. Então, com a mão aqui no seu ventre, fala para Ele: Senhor, eu quero filhos espirituais. Fala para Ele: Senhor, eu quero cuidar de pessoas, eu quero cuidar de vidas, eu quero exalar nessas pessoas o mesmo amor que você tem exalado na minha vida. Fala para o Senhor: Pai, nós oramos agora e te pedimos que aquilo que é nosso, que aquilo que nós estamos em si mesmado, só olhando para aquilo que não temos, não conseguimos e não possuímos, seja, Pai, pelo Senhor consumido agora, em nome de Jesus. Que os nossos olhos sejam os olhos do Senhor, que os nossos olhos, ó Pai, sejam para sermos verdadeiramente as testemunhas Sua até os confins da terra, porque o Senhor já nos deu a Tua graça para vivermos, ó Pai, os Teus anseios, em nome de Jesus. Espírito Santo, Santo Espírito, o Senhor sempre foi bem-vindo aqui, o Senhor é bem-vindo aqui. Estabeleça o Seu governo em nós e através de nós, sobre as pessoas. Espírito Santo nos convence, Espírito Santo nos constrange nesta manhã, Espírito Santo, porque sabemos que o Senhor está aqui, sabemos que o Senhor está em nós, se manifesta através de nós. Por isso, Pai, opera em nós, cura-nos, Pai, restaura-nos, Senhor, conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Manifesta, Pai, o Teu poder, manifesta, Pai, a Tua graça, em nome de Jesus. Vai declarando isso ao Senhor, e o Espírito Santo é o desejo do meu coração. Sermos indo. Fala para Ele: eu quero. Senhor, Santo Espírito, és bem-vindo. Fala para Ele: você é bem-vindo na minha vida. Bem-vindo para esse lugar. Enche. É o desejo do meu coração. Sermos indo. Levanta suas mãos e fala para Ele: Senhor, Santo Espírito, fala para Ele: você é bem-vindo. Fala para Ele: vem. bem-vindo para encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Amém. Que isso seja uma verdade em mim e em você. Que o Espírito Santo te encha, me encha, nos encha. E que no nome de Jesus as pessoas possam ver que Cristo está em nós. Amém? Diga para o teu irmão: você perdeu o controle da sua vida hoje.